Bem, colegas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós vamos seguir com nossas discussões, nossas aulas a respeito da introdução da nossa área, para conhecermos a nossa área da engenharia ambiental. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a gestão de uso, ocupação do solo, zoneamento ecológico, econômico, um pouco do plano diretor, discutindo isso, a importância disso e para que você saiba um dos locais, um dos pontos, uma das áreas, uma das temáticas que você vai, como engenheiro ambiental, passear. Você vai se encontrar em muitos momentos nessa área para poder realizar, dar a sua contribuição, realizar a sua atuação profissional. E nós vamos discutir essa gestão de uso e ocupação do solo, considerando inicialmente alguns aspectos assim, de definições a respeito. Você já ouviu falar disso? Zoneamento econômico e ecológico e econômico, chamado a sigla ZEE, zoneamento ambiental. De que se trata esse zoneamento econômico e ecológico? Essa definição aqui, apresentada pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, né, para exatamente você tanto lidar essas questões no que diz respeito ao setor, à área, à regulamentação e à atuação para a sustentabilidade no quanto à produção agrícola com vistas à alimentação, né, e agricultura. Então, nós temos também aí a FAO, né, a agência supranacional do órgão das Nações Unidas para a questão de alimentação e agricultura. Então, você tem o zoneamento econômico e ecológico como uma ferramenta, como um instrumento que será utilizado pelos governos, pelos gestores dos seus vários níveis e pelos técnicos, os tecnocratas, os técnicos, que atuarão no planejamento, atuarão nos estudos ambientais, atuarão em toda a gestão do uso e da ocupação do solo para que seja promovida a gestão e essa gestão seja, claro, sustentável no seu território ali, agindo localmente, né? E aí, evidentemente, que essa gestão haverá de considerar todos os aspectos, né, fundamentais de interações que ocorrerão naquele local entre os elementos do meio físico, entre os elementos do meio biótico, porque eles trabalham ali conjuntamente, afinal de contas você está se inserindo num meio biótico, trazendo uma antropogenia, você está trazendo uma intervenção antropogênica naquela região, e aí é exatamente considerando essa interação, considerando como isso vai se dar, considerando os impactos disso, estabelecendo as localizações relativas e estabelecendo a intrusão, estabelecendo os potenciais e também considerando, evidentemente, porque nós estamos nos introjetando ali naquele ambiente, o aspecto social, o aspecto da sociedade que está implantada ali naquele solo, o aspecto econômico, portanto, porque as sociedades são organizadas nessa troca, né, econômica que garante, né, o funcionamento da nossa existência em comunidade, e também aspectos mais complexos, né, que dão conta de aquilo que é mais da relação social estabelecida e organizada e hierarquizada, que é o estabelecimento, o construto político e institucional, né? Então, o zoneamento econômico, ele nesse contexto aí, ele busca, portanto, trabalhar a fim de diagnosticar situacionalmente o território, né? Então ele vai fazer análise, vai fazer os diagnósticos de todos os parâmetros, como os parâmetros sociais, os parâmetros de nível ambiental, de nível cultural, de nível econômico, para promover exatamente o desenvolvimento sustentável como o último objetivo final de todo esse processo, de todo esse esforço técnico que é empreendido, né? Então, de novo, o objetivo é garantir, ou pelo menos lutar para estabelecer um equilíbrio, ou chamemos assim, né, conciliação
uma conciliação entre o desenvolvimento socioeconômico, é o nosso modelo social, dentro no contexto ambiental, e a conservação desse meio ambiente. Aqui, por exemplo, nós temos um zoneamento agroclimático para uma espécie específica, né, que é a Jatropha curcas, aqui em toda a região do Nordeste. Pela legenda, nós podemos ver aqui quais são as regiões que são caracterizadas como apta para o plantio dessa cultura, né, que é uma planta especialmente cultivada para a produção de biocombustíveis e também tem cunho medicinal, né, e cresce nessa nossa região aqui. Ela é muito naturalizada nas regiões tropicais e subtropicais. E aqui nós temos o mapa, né, a ipsometria para toda a região Nordeste, de regiões propícias para o cultivo da planta, marginal, por que é marginal? Porque há uma deficiência hídrica, marginal por deficiência hídrica e excedente térmico. Regiões muito quentes não promovem muito bem ela, como também baixa disponibilidade hídrica, e marginal com deficiência térmica em algumas poucas regiões aqui, né? E inapta em toda essa região vermelha que pode ser observada aqui, especialmente estado Pernambuco, norte da Bahia e oeste do Alagoas. No nosso estado, ela é totalmente inapta na região noroeste do estado, né? E em alguma região mais noroeste, nordeste, leste do estado, nós temos inaptidão, né? E é marginal no resto do estado, especialmente centro-sul e sul, né? Mas é por outra razão, por deficiência hídrica. Então, aqui nós estabelecemos agroclimaticamente onde plantar e onde não plantar aquela cultura, que é uma cultura considerada estratégica, especialmente se você quiser considerar o biocombustível como uma luta pela mitigação do impacto quando se pensa em desenvolvimento sustentável do uso de combustíveis ou em substituição a combustíveis fósseis. Aqui, por exemplo, nós temos um outro mapa, né, do estado do Ceará, onde nós podemos observar aqui a divisão em todo o estado em termos de quais são as culturas que são colocadas em determinadas regiões, onde nós temos espelhos d'água significativos, como é o caso do Oroz aqui, do Castanhão mais acima, onde nós temos regiões com dunas, onde nós temos regiões com pastagens e onde nós temos vegetação natural, como se pode observar aqui. Então é um estado que tem diferentes, vamos dizer assim, usos disponíveis da terra para as aplicações, especialmente na agricultura, né, na agroindústria, hortifruticultura e atividades agropastoris, entre outras, né? Então aqui nós temos mais um mapa que mostra o fim, né, o resultado de todo um estudo de zoneamento que foi feito no estado com relação a este aspecto. Aqui, por exemplo, nós temos o que é chamado de compartimentação geoambiental, onde nós podemos verificar a estrutura do estado do ponto de vista geoambiental, onde é que estão localizadas as planícies, e no caso aí a caracterização, quando é planície litorânea, se ela é ribeirinha, se nós temos aí os nossos famosos e conhecidos tabuleiros, né? Nós temos os nossos sertões, né? O sertão no sul, o sertão central, as chapadas, né? Nós temos a nossa chapada do Araripe aqui no sul do estado, onde nós estamos localizados, né? Mas nós também temos outras chapadas. Nós temos a chapada do Apodi, né? O Planalto da Ibiapaba, e aqui a chapada do Apodi, né? Nessa região, cavando aqui, mas chapada do Apodi nessa região, né? E o Planalto da Ibiapaba, o Apodi aqui, né? E o Planalto da Ibiapaba nessa região aqui. Então, muito bem. Todos esses são instrumentos, né, que nos garante o conhecimento das áreas a fim de tomarmos decisões estratégicas para promover a gestão sustentável de uso e ocupação do nosso solo. Então, nós fazemos a exploração ambiental, nós fazemos a exploração do solo para o plantio, para o estabelecimento
dessas e outras iniciativas de empreendimentos, quer agrícolas, quer urbanos, e assim nós trabalhamos. Nesse caso aqui nós temos um zoneamento, também um zoneamento geoambiental no estado do Ceará, só que agora na nossa região, na região do Sul-Cearense, né? Nós podemos inclusive observar aqui a mancha urbana do município de Juazeiro do Norte, em tom assim mais goiaba, né? Nós temos as manchas urbanas, as áreas urbanas municipais, né? E mais verde nós temos as regiões de vegetação e etc. Muito bem. Então já ficou claro como é que se apresenta, né, o zoneamento, uma vez que todo o estudo é realizado, e como é que ele é entregue para serem avaliados, serem analisados pelos profissionais que vão tomar suas decisões como gestores no processo de desenvolvimento sustentável de dada região. No nosso caso aqui, tomando o zoneamento agora como um instrumento de gestão, nós vamos dizer que nós precisamos desse zoneamento para realizar a construção dos planos de uso, dos planos de ocupação do solo, de gestão daquele território. Então, sem o zoneamento ecológico e econômico, nós não faremos um plano de uso sustentável. Podemos fazer o assentamento, tomar as decisões quanto ao uso e ocupação do solo. Vamos fazer o que ali? Vamos plantar tal espécie. Vamos fazer o quê? Não, vamos utilizar aquela área para agropecuária. Vamos fazer... Não, ali nós vamos instalar um aterro sanitário. Você pode fazer. Porém, você vai cometer muitos erros do ponto de vista ambiental, do ponto de vista, eu diria até, social, porque você vai danificar o meio ambiente e vai prejudicar as comunidades nos municípios. Então, o plano de uso, se pretende ser sustentável, tem que estar embasado em um zoneamento do tipo econômico, né? Então, ali você vai estar indicando qual é a melhor alternativa para esse plano de uso, né? Você vai estar levando em consideração as dificuldades daquela região, as limitações geoclimáticas, as limitações geomorfológicas. Você vai estar levando em consideração todas as fragilidades. Você vai estar levando em consideração, inclusive, como é que o ecossistema se instala ali e o quanto ele é sensível, a fim de que você possa decidir se pode ou não intervir nele sem prejudicá-lo, ou prejudicando-o minimamente, porque é o que acontece muitas das vezes, quando nós gradamos os impactos, né, desde fraco, moderado a forte, quando se estabelece um estudo ambiental. Coisas que vocês, como engenheiros ambientais, vão desenvolver. Então, você vai, inclusive, saber como intervir naquele local se você precisar estabelecer uma readequação daquilo que já está errado. Estabelecido o zoneamento, identificadas as situações, as fragilidades, tudo o que sucede, como está ali interrelacionado e bem mapeado, você pode identificar o que está errado e, a partir daí, promover a readequação de quaisquer coisas que estejam ali diferindo do que deveria ser para aquele contexto. Tudo que estiver discrepante ali, você vai tomar resoluções, tomar decisões como gestor para modificar. Então, de fato, inclusive, acaba norteando até as decisões para que não só empresas públicas, mas também privadas, possam se utilizar sim dos recursos naturais. Possam fazer uso desses recursos, mas fazer uso desses recursos e aí, claro, de maneira a garantir que o meio ambiente continue dando a sua resposta, continue se auto-recuperando, continue se autossustentando, garantindo esses recursos para gerações futuras, que é sempre a perseguição do objetivo central, do objetivo do desenvolvimento sustentável. E aí, é claro, existe uma retroalimentação em tudo isso. À medida que você, com base no zoneamento, intervém em determinadas áreas, é evidente que você vai estar verificando quais são as lacunas, quais são os gaps que você tem ali e que você precisa reestruturar, você precisa, inclusive, promover até melhorias de eficácia de políticas que tenham sido implantadas
ou que precisem ainda ser implantadas do zero, né, para que as empresas que se instalam ali, para que o poder público que gere aquela região possa fazer da maneira mais sustentável possível. Então, nós trabalhamos isso com base em uma lei, é uma lei de 2002, né, já tem quase 20 anos, tem 18 anos essa lei, do decreto número 4.297. Nesse decreto, né, de 10 de julho de 2002, ele estabelece todos os critérios para que seja feito o zoneamento ecológico e econômico em todo o país, em todo o Brasil. E aqui nós temos aqui pelo menos 6 objetivos gerais desse zoneamento, e ao ler você vai poder perceber a importância dele. Primeiro, você dá apoio, né, subsidiar a elaboração dos planos, dos programas, das políticas, propondo, né, e aí é claro, a partir disso, propor alternativas para que os gestores possam dizer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tomar decisões. Segundo, claro, um enfoque que compatibilize as atividades econômicas e o ambiente natural. É isso que é, em última análise, promover um desenvolvimento sustentável. Então, em segundo lugar, uma vez feito isso, identificar as incongruências. Uma vez que você fez o zoneamento, o que é que está de errado ali? O que é que precisa ser alterado para fazer cumprir, não só a legislação, mas para fazer cumprir o bom ordenamento do uso e ocupação daquele solo, com vistas à preservação ambiental e, ao mesmo tempo, garantindo o desenvolvimento econômico. Então, quais são as incongruências? Quais são as afinidades, né, que são estabelecidas, né, entre as políticas nacionais do meio ambiente e de desenvolvimento? Como é que eu posso, para e passo aqui, preservando o meio ambiente, garantir também a macropolítica nacional de desenvolvimento do país? Em terceiro lugar, o objetivo é reunir esforços de sistematização de dados. Aqui é um ponto fundamental. Vocês, engenheiros ambientais do futuro, são fundamentais aqui no Brasil para serem profissionais que vão munir o nosso país em todas as regiões, onde Deus espalhar vocês aí para vocês atuarem, para munir com competência uma base de dados segura para que nós possamos realizar os estudos confiáveis para poder tomar as decisões adequadas. Sem uma base de dados adequada, eu digo isso sempre, sem uma sistematização desses dados, nós não temos como decidir estratégica, política, social, econômica e ambientalmente adequada. Não tem como, certo? Então a sistematização de dados é fundamental. Informações para amparar os estudos, informações para subsidiar, no caso aqui, o licenciamento ambiental. Como é que vocês vão ser engenheiros ambientais, vocês vão trabalhar diretamente com essa questão do licenciamento ambiental de empreendimentos. Como é que vocês vão fazer os estudos ambientais para amparar esse licenciamento? Garantir que esses estudos estão acurados o suficiente, se não há dados adequados para você dizer que o que você está afirmando naquele estudo é o que é mesmo e que, portanto, essas são as medidas mitigadoras, esses são os impactos, e que se fizer isso, você vai garantir a preservação para as futuras gerações, autorizando o empreendimento a funcionar, prejudicando minimamente o meio ambiente do ponto de vista de manter a sustentabilidade naquela área que você assinou dizendo que está tudo ok. Como que você pode fazer isso com responsabilidade, até com paz de espírito como profissional, se você está amparando o seu estudo em dados insuficientes? Se você não tem uma sistematização de dados para fazer esse licenciamento ambiental. Percebe a importância? Então, não só você lá como engenheiro ambiental do lado da empresa, ou do lado da empresa de consultoria, ou do lado do empreendedor, mas também na ação governamental do controle. Como é que o governo vai autorizar ou não um determinado empreendimento, realizar ou não o controle, confiando que fazendo aquilo ali ele está fazendo o que é adequado, né? E aí, em todos os sentidos, mas também quaisquer ações governamentais também vistas ao desmatamento, que é um caso, inclusive, nevrálgico, como temos visto, toda a pressão internacional, por razões, vamos criticar, geopolíticas que sejam, mas sobre o governo brasileiro, para que tome cuidado com o desmatamento ali na região da Amazônia, porque eles consideram que é estratégico para o equilíbrio térmico do planeta, etc. É um debate, há várias opiniões,
existe toda uma visão crítica por trás disso que não é bem assim, não existe um desmatamento sistemático da Amazônia que cause uma preocupação, o Brasil é um dos que mais preserva. Esse é o discurso atual, e do lado de lá tem um outro discurso dizendo que não, que se nada for feito, nós vamos acabar com o planeta, o pulmão do mundo, né? E aí você tem toda essa história, verdade de um lado, verdade do outro, não é a Amazônia que é o pulmão do mundo, mas o fitoplâncton, mas de qualquer maneira, você tem aí uma série de discursos de preservação e que nós precisamos estar atentos a ele, mas uma coisa é certa, independentemente do debate geopolítico, nós precisamos preservar e nós temos preservado, apesar dos problemas e das vicissitudes da região, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser socialmente fortalecida, e é estratégico para o país, para o Brasil, fortalecer aquela região ali da Amazônia. Agora, claro, veja bem, isso do ponto de vista da preservação ambiental, o desmatamento não só ali, mas também em outras áreas que são julgadas sensíveis em todo o território nacional. Aqui ainda fala de identificar oportunidades de uso dos recursos naturais. Quando você zoneia, você conhece a região. E aí você diz, olha, temos algo ali a explorar e que, se for feito de forma adequada, teremos ali um arranjo produtivo local muito importante para exportações nacionais ou para o desenvolvimento do comércio da indústria local, com geração de emprego e rendas sustentáveis. Então, conhecendo os recursos naturais, e podemos identificar oportunidades de exploração, estabelecendo exatamente os parâmetros dessa exploração. Exatamente qual é a taxa de exploração, de consumo desses recursos que eu posso implantar sobre aquele sistema, pressionando até um limite tal que garanta o ressurgimento, que garanta o renascimento, que garanta o controle, né? Que garanta a manutenção daquela biota e que eu possa sempre dispor daquele recurso ad infinitum, né? Então, a outra coisa é identificar e analisar os problemas. Quando você zoneia, você mapeia, você diz, olha onde é que está o problema. Olha aqui as áreas sensíveis de desertificação, por exemplo, né? E aí você pode estabelecer quais seriam as políticas públicas para recuperar aquelas áreas degradadas, certo? Quais são os usos inadequados? Quais são as explorações que estão sendo irregulares para que o poder público atue no sentido de corrigir? Por último, a proposição de diretrizes no âmbito da legislação, né? E diretrizes também de programas, de ações, de esforços conservadoristas, né? de interventores nas áreas visando o desenvolvimento sustentável. Muito bem. Aqui, por exemplo, eu trago um mapa apenas como referência da degradação ambiental no Ceará, onde você pode ver aqui as regiões, né, as áreas que são suscetíveis à desertificação em nosso estado. Veja, praticamente todo o nosso estado é vulnerável à desertificação, com exceção da região aqui do sul, do Ceará, onde nos encontramos, que é o oásis da região do Cariri, né, ali da Chapada do Araripe, e regiões próximas, circunvizinhas, e a região mais litorânea, né? Afora esta região, todo o estado é susceptível em maior ou menor grau, tendo inclusive regiões muito graves, né? E graves. E aqui para que nós saibamos como o mapeamento e esse zoneamento nos mostra as fragilidades, para que nós possamos tomar cuidado, se preocupar e intervir no sentido de minimizar o impacto. Aqui, por exemplo, nós temos outro mapa do Instituto de Pesquisa de Estratégias Econômicas do Ceará, que é o IPES, né, que mostra aqui as áreas degradadas, as áreas que são susceptíveis de processo de desertificação e áreas que o satélite já aponta como claramente perceptíveis em estado de desertificação. São áreas enormes, se você considerar o tamanho do estado do Ceará, e áreas que já estão susceptíveis, ainda não são desertificadas, mas podem se tornar desertificadas, e outras que já estão desertificadas e são claramente percebidas em imagens de satélite. Aqui, por exemplo, nós vamos afundilando para a conclusão, onde nós vemos que o governo brasileiro ele determinou que até 2017, né, até há 3 anos atrás, todos os municípios apresentassem os seus planos de zoneamento ecológico-econômico. A pergunta é,
O nosso município de Juazeiro do Norte tem um zoneamento. O Crato tem. Barbalha tem. A região metropolitana do Cariri tem. A sua cidade, se você não mora aqui na região, tem. Você já foi atrás disso? Vou propor a você, por curiosidade, que você pesquise se Juazeiro do Norte, a segunda cidade mais importante do estado do Ceará, depois da capital, né? Uma região cosmopolita, é uma região que é o epicentro da região metropolitana, né? Como a capital da região metropolitana do Cariri, né? Que reúne aí 8 municípios. Será que Juazeiro do Norte tem um zoneamento ecológico? Pesquise. Se você entrar na internet, no site da prefeitura, juazeiro.ce.gov.br, nesse link aqui, digitar, ou então digitar no Google Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, você vai poder ler a lei do Plano de Desenvolvimento Urbano do município de Juazeiro do Norte, que data de 20 anos atrás. Então, a questão é, e os zoneamentos ecológicos? Será que o nosso plano diretor faz referência a ele? Pesquise, dê uma olhada e depois apresente o que é que você encontrou. Isso aqui só como exemplo, mas se você morar em outra região do país, se você morar em vier de outra região do país, e dá uma olhada. Se pergunte, você como um acadêmico de engenharia ambiental, alguém que se interessa por esse assunto, e o meu município? E o município aqui do meu estado? Tem isso? Tem esse ZEE aí? Os meus governos estão preocupados com isso? Dá uma olhada, certo? Então, os planos diretores deveriam contemplar, né, esse zoneamento aqui, né? E então esse projeto remonta, é antigo, já vem lá desde 1980, do século passado, né? Mostrando aí essa tendência que já vem de longo tempo no mundo, né, pela busca dessa internalização do famoso conceito de desenvolvimento sustentável que nós estamos começando a lidar agora, desde o início do curso de engenharia ambiental, e aí você vai adentrar na sua carreira discutindo isso, né? Então o zoneamento é um planejamento de longo prazo, né, e o desenvolvimento econômico é buscado, sim, mas é buscado em conciliação com a preservação do meio ambiente. Então vamos concluir a nossa aula fazendo algumas críticas. Faço algumas críticas aqui ao zoneamento ambiental, porque alguns especialistas da área veem no zoneamento ambiental também algo como sendo difícil de implementar. Por quê? Porque exige uma grande quantidade de recursos financeiros para os estudos, os levantamentos que devem ser feitos, que no final, na prática, têm se mostrado em nosso país, lamentavelmente, inúteis. Olha que triste, né? Gasta muito dinheiro para implantar algo que depois se torna praticamente inútil, com resultados, né, de difícil compreensão, inclusive, pelos membros da sociedade local. E se você não tem compreensão pelos membros dos decisores, né, daqueles que fazem parte do processo decisor nas bacias hidrográficas, porque a bacia hidrográfica é a menor unidade de gestão, também de uso e ocupação do solo. E se o seu Manel, lá da Associação dos Agricultores, lá da Chapada, né, não tiver uma mínima compreensão disso, qual é o valor político que tem para que ele tome uma decisão válida, técnica e adequadamente, né, política e social, no contexto? Quem é que traduz para ele? Aqui entra a figura do engenheiro ambiental, do educador ambiental técnico, no âmbito da bacia hidrográfica, lá no comitê de bacia, para traduzir para seu Manel, para seu Antônio, lá da Associação dos Pescadores, essa realidade aqui, porque, na verdade, na prática, são instrumentos extremamente técnicos que se tornam incompreensível para aqueles que têm que decidir. O nível de participação é insuficiente na sociedade. Não é de admirar. Primeiro, a nossa dificuldade, a nossa formação é difícil, né? A formação, o nível de escolaridade dos nossos stakeholders, daqueles que têm que decidir também, muitos, eu diria até muitos analfabetos funcionais, muitos técnicos, muitas pessoas que são formadas na área, às vezes nunca ouviram nem falar nisso, né, como instrumento de gestão. Fica difícil, né, trabalhar nisso. Então, aqui entra a questão da falta de legitimidade política, exatamente por causa do desconhecimento
desconhecimento que leva a uma participação insuficiente. A falta de divulgação das agências responsáveis também pelos trabalhos de ação também é outra coisa que pode prejudicar, né, o resultado final do zoneamento ambiental. E a inaplicabilidade do zoneamento, por fim, né, no local de implantação, em virtude do caráter geral da legislação federal, que pelos críticos é dito que ainda é frágil para poder amparar e garantir a eficácia desses estudos e a implementação das políticas que eventualmente puderem ou poderiam ser implementadas com base nesses estudos, né? Então, eu trago para nós concluirmos esse quadro onde você vai poder dar uma olhada, uma lida e fazer uma reflexão, né? A primeira delas é como é que o engenheiro ambiental pode desempenhar o seu papel no sentido de consolidar não só a implantação da gestão de uso e ocupação do solo, mas também a questão do zoneamento econômico ecológico nesse contexto, né? O zoneamento ambiental, ele é positivo ou negativo? Na sua opinião, por quê? Coloca isso. Dá uma lida no livro Introdução à Engenharia Ambiental, né, de Braga et al., publicado em 2005. Está disponível na internet, você pode ir a uma biblioteca, né, do curso de Engenharia Ambiental, e lá você vai encontrar, ou outro livro de Introdução à Engenharia Ambiental similar, para que você dê uma olhada lá naquilo que diz respeito à questão do meio terrestre, uso e ocupação do solo. Dá uma lida no capítulo, e aí tenta discutir, tenta escrever, né, bem resumidamente, no máximo 250 palavras, é um parágrafozinho. Como é que responda isso para você? E escreve isso. Como a gestão de uso e ocupação do solo se relaciona com a gestão de resíduos sólidos, gestão de controle da poluição na bacia hidrográfica? Como é que você enxerga essa inter-relação, né? E aí você pode postar essas considerações, no nosso caso aqui, no curso de Engenharia Ambiental do Instituto Federal do Ceará, lá no nosso Google Sala de Aula, né? No nosso Google Drive lá não, no Sala de Aula, né? Aí, olha, importante, procura na internet, pesquisa, Código Florestal Brasileiro. O que está em vigor agora é o da Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. E aí você faz o seguinte, elabora 3 questões em defesa e de refutação ao código. Vamos ser advogado do diabo, né? Vamos defender e atacar ao mesmo tempo, fazendo a sua análise crítica, junto à sua equipe, que já está formada eventualmente na sua disciplina. Aqui, né, nós já temos a nossa equipe formada. E se você não tem uma equipe formada e assistiu esse vídeo, dá uma lida no código e tenta avaliar de forma bem crítica, tanto como a favor do nosso Código Florestal, que é o que define a exploração sustentável dos nossos recursos naturais, especialmente para a agroindústria, né? E hoje, no governo atual, nós temos muitas discussões, muitas polêmicas, né, relativamente a essa questão, se o governo está fazendo um bom trabalho ou não. É preciso que você, engenheiro ambiental, mais do que ninguém, possa ser capaz de se posicionar tecnicamente e dizer, não, o governo está indo bem naquilo que está fazendo. Somente precisa fazer esses ajustes. Ou então dizer, não, eu discordo totalmente da política do governo federal, não por um discurso vazio político, mas por isso, por aquilo. Tecnicamente, essas são as razões que eu identifico como sendo um problema da aplicação do nosso Código Florestal, né, que na verdade não é bem, vamos dizer assim, culpa do governo atual, mas é culpa de uma legislação que tem que ser obedecida. Então se é um problema, então muda o código de novo, né? Era um código antigo e depois foi recentemente atualizado, muito recentemente, só tem 8 anos, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Qual é o seu posicionamento? Então, de repente, em um outro momento, nós podemos até discutir, realizar um debate. Você pode até deixar um comentário aí no canal, no vídeo, se achar apropriado para isso, né? Então, até a próxima oportunidade, se Deus permitir.